Boa noite, Vanderlei. Boa noite, Leila. Boa noite, Léo. Olá, Vanderlei, boa noite. Fazendo os ajustes aqui e já já a gente dá início. Hum. Olá, boa noite, doutora Boa Ana noite. Patrícia Oliveira. Nem tô acostumada a você me chamar assim, Leozinho. É verdade. Um ajuste aqui também para ver se dá uma melhorada. Acho que a imagem melhorou agora, não foi a minha? Tá Melhorou. melhor. Ah, pronto. Chegamos no ponto certo. Já temos algumas pessoas entrando aí. É, tô vendo. Dá esse tempinho inicial, né? Os primeiros minutinhos. É o tempo que a gente vai se ajustando a imagem na posição da cadeira. Ai, é muito Boa bom noite, isso, pessoal né? que está entrando. É, muito bom. Ah, sim, Vamos, sim. Tava conversando com minha mãe há pouco, ela dizendo assim, poxa, tudo agora é internet, né? É impressionante como a gente está É. 100% conectado, né? Uhum. E aí, deixa eu ver. Muito bom. Deixa eu baixar aqui o. Pronto. Eu estou olhando para o lado porque eu estou com o notebook aqui também do lado, né? Para Uhum. fazer alguns ajustes. Engraçado, para vocês, a luz está estourada, né? Da minha imagem. É, aqui embaixo tá meio fosco. Aham. Gente, eu peço até desculpas a vocês por isso, mas eu simplesmente, minha película estava craquelada, né? Então, eu disse, não, eu vou melhorar, né? Tirar a película para melhorar a imagem. Na realidade, o que estava craquelado era a minha tela, exatamente em cima da câmera. Então, piorou a situação. Achei que ia melhorar e piorou. Mas tá Mas está legal, tá dando dando para pra todo ver. mundo ver. Tá. Então, Acontece, a gente vai se ajustando. São aquelas coisas para dar frio na barriga nos 45 do segundo tempo. com Igual certeza. a primeira audiência de todo mundo. Aham. Imagino que É a sim. sensação da primeira audiência. Maria Luísa Léo, tá tá aí, tudo minha ok aí? sócia, ela deve saber como é isso. Tá tudo bem. Acenando aqui para as pessoas que estão chegando, o Miguel. Então, acho que a gente já pode dar início, né, pessoal? É, até mesmo para. Já temos aí 7 minutinhos, um tempo para que as pessoas comecem a entrar, mas a gente já vai começando, né, em respeito a quem estava pontualmente nos prestigiando. Exatamente. Bom, gente, boa noite. Eu me chamo Leandro, a Encarnação. Gente, eu sou Leila Azevedo, eu sou uma das sócias, juntamente com o Leandro, da O Consultoria, né? A OL é uma empresa voltada para consultoria de gestão administrativa, para escritórios de advocacia. Então, por esse motivo, é, decidimos que nossa primeira live não podia ser uma pessoa pura e simplesmente de planejamento. O ideal é que fosse realmente uma pessoa da área do direito, e esse tema que trouxemos, né,
é uma abordagem que, para as pessoas que estão iniciando, faz todo sentido. E aí, Leozinho? Então, vocês conseguem me escutar? Sim, sim. Sim. Bom, então, se esse é o seu primeiro contato, nós somos a OL Consultoria em Gestão Administrativa. E agora, de início, como Leila já comentou, a gente não vai passar muito conteúdo, teremos tempo suficiente para a gente ir se conhecendo aos poucos. E de agora, eu gostaria de pedir para vocês apenas um favor, para que sigam a nossa página, para que vocês possam acompanhar as nossas atualizações, as nossas próximas lives, tá? E com o tempo a gente vai se conhecendo, logo, logo seremos melhores amigos. É isso aí. O nosso tema de hoje é Passei na OAB, e agora? Conquistar a carteira da OAB é o sonho de muitos estudantes de direito. Porém, obter a aprovação no exame da ordem não é tudo. Após esse processo, a gente precisa, os estudantes eles começam a ter algumas dúvidas, que é natural, não se preocupe. Vai acontecer com você, provavelmente. Dúvidas como, em que área vou atuar? Devo ir para um consultório, para um escritório associado, ou devo montar o meu próprio? Já devo começar minha pós-graduação? Para contribuir com esse tema, nós temos aqui a presença da advogada doutora Ana Patrícia Oliveira. De antemão, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Eu sei que a sua agenda é cheia. E a doutora Ana Patrícia vai compartilhar conosco a sua experiência. Peço também para que você se apresente, fique à vontade, o espaço é seu, seja bem-vinda. Obrigada, Leozinho, obrigada, Leila. É uma honra para mim participar. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Me ouvem bem? Tá ótimo, Paty. É uma honra para mim participar da primeira live de vocês. Eu que acompanhei desde o início, né, a formação dessa empresa e já fui apresentada ao negócio enfim, temos muitas coisas ainda a trabalhar, né, juntos. E fico muito feliz de ter sido, assim, convidada por vocês, especialmente porque Leila e Léo foram pessoas que acompanharam toda a minha trajetória, né, desde o início. Eu ainda era estudante de Direito quando eu os conheci. Então, a oportunidade de estar aqui hoje, na verdade, é uma retribuição à receptividade de vocês, ao acolhimento, nós trabalhávamos juntos na mesma empresa, né? Trabalhávamos na mesma empresa, eu era estagiária de Direito e Leila era produtora lá, e Leozinho trabalhava também com ela na produção, então eles me acolheram em um momento inicial da minha vida profissional e foi a minha grande oportunidade. Hoje eu colho muitos louros dessa oportunidade que eu tive lá. E assim, para falar, pode falar. Interessante que, até mesmo para contextualizar as pessoas que estão nos assistindo, o convite para a Paty, para íntimos como eu, né, chamo de Paty, não tem como só chamar de doutora Ana Patrícia Oliveira, né? Foi por alguns fatores, né? Por ela ter passado, ser uma mulher que passou na OAB, que trilhou esse processo, né, de estar nesse inicinho da carreira profissional, indo já para um escritório, para uma empresa onde ela já estava estagiando. Então, isso, para a gente, essas questões foram alguns dos fatores que nos fizeram convidá-la, porque ela trilhou esse caminho e realmente foi para a área da advocacia. Então, não foi uma escolha qualquer, né, Paty? Tem realmente uma relação, uma memória afetiva muito grande. Verdade. Nesse processo de escolha da sua participação. Verdade. Então, dá continuidade aí, fala mais um pouquinho para a gente desse inicinho. Então, assim, eu já tinha
feito 2 faculdades, né, antes de fazer a faculdade de Direito. E eu comecei a estudar muito cedo, concluí o ensino médio cedo e fiz a primeira graduação com 17 anos e aí fui para administração. Recém-divorciada, né? Assim, tipo, eu me separei do meu ex-marido em fevereiro, em março comecei a faculdade de Direito. Então, a faculdade de Direito, na verdade, foi para mim um alento, né? Foi como se fosse assim a minha salvação, eu posso falar hoje a vocês. E eu tinha um filho de 4 meses quando eu comecei a estudar Direito, né? E aí passei os 5 anos da faculdade assim muito empenhada, porque eu já tinha maturidade, era realmente isso que eu queria, né? Todo mundo que me conhece sabe a paixão que eu tenho pela advocacia. E o empenho, como eu me dou, né, para a minha profissão. E quando, antes de concluir a faculdade, já no 10º semestre, eu prestei a primeira prova do exame da ordem, não passei na primeira prova, fui reprovada, e aí eu fui reprovada na segunda fase, fiz a repescagem, só que aí eu percebi que tinham feito a correção da minha primeira prova errada. Então, quando eu recebi o segundo resultado de aprovada na OAB, eu recebi 2 dias depois o resultado da primeira prova que eu tinha feito também aprovada. Então, eu passei 2 vezes na OAB. Então, Paty, só para a gente entender aí, antes de você finalizar a sua graduação, você fez a prova da ordem, eu isso fiz mesmo? A primeira prova. Eu fiz a primeira prova Sim. Antes de finalizar, porque a OAB permite que a gente faça a prova antes de concluir, né? E aí, nessa Sim. prova, na primeira fase, eu passei, fui para a segunda fase, não passei. E aí, me inscrevi de novo para fazer a nova prova. E aí, teve um lapso temporal grande, demorou um pouco de uma prova para outra. E aí, eu fui corrigir minha segunda fase da primeira prova e percebi que realmente eu tinham deixado de corrigir algumas questões. Enfim, aí fiz um recurso, encaminhei para a OAB. E mesmo assim, fiz a outra prova e aí consegui a aprovação no dia do aniversário do meu filho mais velho. Eu recebi o resultado. Eu me lembro que e 2 dias depois eu recebi o resultado da primeira prova que eu tinha feito, que eu impetrei um recurso junto à OAB e aí eles me devolveram o valor que eu tinha pago da segunda inscrição e eu recebi o boletim com a nota. E assim, tudo valeu a pena, né? Nessa época, eu já atuava informalmente, não como advogada, mas trabalhava tinha um estágio na Premium, né? Que foi a empresa que me deu a primeira oportunidade. Agradeço imensamente a todo mundo da Premium, especialmente a Daiane Martinez, que é minha gerente jurídica lá da Premium. A Luciana Vilas Boas também, que sempre confiou muito no meu trabalho. Então, foi uma oportunidade que eu tive lá em 2013 e que em 2017 eu consegui a oportunidade de passar na prova da ordem. E depois disso, as dificuldades só começaram, né, na verdade. Porque quando a gente sai da faculdade, a gente vai com muita expectativa, acreditando que tudo vai acontecer de uma maneira mágica, e não é assim. Né? Não é assim, e assim, o que eu digo sempre, eu sou mulher, né? Já passei dos 40, fiz faculdade já amadurecida, tinha plena convicção do que eu queria para minha vida profissional, entretanto, não foi fácil, né? Não é fácil ainda, né? Não posso dizer a vocês que não existe coisa fácil na advocacia, não existe um momento fácil no trabalho do advogado, especialmente porque existem muitos problemas assim, em relação à cobrança de honorários, à captação de clientes, ao próprio tribunal, né, a própria justiça, que tem as questões particulares que acabam dificultando o nosso trabalho. Mas a gente também não pode deixar de valorizar as coisas boas, né? Os amigos que a gente faz, os clientes que a gente conquista, as vitórias, as sentenças, as oportunidades também que a gente tem. Não é fácil, né? Mas existem coisas, detalhes que a gente precisa
prestar atenção para que a gente não perca tempo, né? Eu tenho E aí, 5 anos. assim, Eu tenho 5 5 anos anos. 5 anos. que, Nesses que 5 anos. você tirou a OAB. É Isso. isso mesmo que você passou. Eu ainda sou considerada jovem advogada, né? No próximo ano eu ainda pago honorários de jovem advogada. No próximo ano eu já vou pagar honorários de advogada plena, sim. Então, assim, vamos por parte. Né? Seguindo o nosso tema, né? Passei na OAB, e agora? Que assim, as pessoas acham que finalizar a graduação de Direito, passar na OAB, tá tudo ok, que o mundo vai mudar. É como aquela história, né? Eu vou fazer 18 anos, minha vida vai ser completamente diferente. E a realidade eu acho que não é quem entrou aí exatamente agora assim. foi meu professor do SEJAIS, Ricardo, maravilhoso. Meu professor. Foi meu professor na pós também do SEJAIS. Maravilhoso. Olha, professor de Pati, seja bem-vindo. Então, assim, queremos falar principalmente para o jovem advogado, né, que está chegando agora, que terminou a sua graduação, que passou no exame da ordem e, assim, e não sabe exatamente o que pretende fazer. Como o Leandro trouxe logo no início, vou empreender, vou abrir meu escritório, vou trabalhar num escritório de terceiro, não, vou fazer uma pós-graduação para me preparar mais. É uma série de questionamentos que surgem. Mas quando você passou, no seu caso, você já estava trabalhando como estagiária, de uma empresa onde você tinha já um contato direto com o direito. Então, isso eu já tinha. Foi um pontapé inicial como facilitador do seu processo. Mas e aí? O que passava pela sua cabeça? Quando eu tirar, quando eu passar no exame da ordem, como vai ser minha vida daqui para frente? Eu nunca, assim, quando eu passei na OAB, eu já trabalhava lá, né? Já prestava serviço lá para Premium e tinha também um relacionamento com outros advogados que, através da Premium, eu conheci. Mas quando eu passei exatamente no exame da ordem, eu não tinha ideia da dimensão do que poderia acontecer comigo. Então, a primeira coisa que eu procurei foi a OAB. A OAB é uma instituição que ela facilita muito a nossa vida no sentido de direcionar. A OAB oferece muitos cursos, tem uma escola superior de advocacia que oferece muitas oportunidades para o jovem advogado para que ele possa exercer, estudar e buscar um direcionamento. Né? A maioria dos cursos são gratuitos, tem palestras, é um acolhimento muito bom pela jovem advocacia e assim eu conquistei algumas coisas através desse relacionamento que eu fiz na OAB. Então, o primeiro passo assim, na minha carreira, depois que eu concluí, que eu passei no exame da ordem, peguei minha carteira, foi começar a frequentar a OAB, a escola de advocacia, assistir as aulas e estudar muito. Inicialmente, eu não fiz especialização, porque eu precisava me capitalizar também, né? Eu precisava de dinheiro, eu tenho 3 filhos, né? Sim. Família e tal, então eu não podia investir um valor e não ter um direcionamento. Não sabia exatamente, eu amava direito penal, né? Você me conhece já há tempo, sabe que eu atuei logo no início. Meu primeiro cliente foi um cliente, ainda continua sendo meu cliente. Meu primeiro cliente foi um cliente da seara criminal. Foi indicado por uma colega de faculdade, porque me conhecia, sabia do meu interesse e sabia que eu estudava muito, e aí acabou me indicando para esse cliente que até hoje eu acompanho. E aí, assim, através dele foram surgindo outros e outros e outros clientes. Eu nunca pensei em trabalhar em escritório de terceiros. Nunca foi interesse meu. Eu sempre busquei a advocacia autônoma. Paty, deixa eu fazer uma pergunta para você, antes de você dar continuidade a essa questão. Você acha que a sua experiência anterior, suas graduações anteriores ajudaram nesse processo, para a gente partir para a informação voltada mais para o fazer, já como advogada,
dessas experiências, principalmente como criminalista, mas o que as suas experiências anteriores, suas graduações anteriores lhe ajudaram nesse processo? Na verdade, eu não consigo muito, assim, eu acho que o que mais me beneficiou não tenha sido propriamente o conteúdo das graduações. Óbvio que em ciências sociais eu aprendi muito a lidar com as pessoas. Quando eu estudei administração, da mesma forma. Eu trabalhei 12 anos numa multinacional, na parte de gestão de pessoas, e eu lidava com jovens aprendizes. E essa relação humana facilitou minha vida, facilita até hoje. No trato com servidores. Daiane, que é minha gerente lá na Prima, ela sempre fala que eu sou a advogada militante, que eu gosto de ir para o juizado, que eu gosto de ir para os lugares, é porque eu gosto de me relacionar com as pessoas, né? E conquisto muitas coisas através desse relacionamento. Então, eu acho que o que me valeu mais foi a experiência de vida. Porque eu já tinha passado por muitas coisas, né? Algumas frustrações e algumas alegrias muito grandes. Eu sempre tive uma família maravilhosa, meu pai sempre me incentivou muito. Então, eu trouxe para a minha carreira essa experiência de vida. Óbvio que deve haver, sim, a influência de tudo que eu aprendi nas outras faculdades, mas eu acho que a vivência, o dia a dia, o relacionamento com as pessoas, até nos meus clientes, assim, das associações que eu trabalho hoje, né, nas comunidades, junto até à própria Polícia Militar, que é um grande parceiro meu no meu trabalho nas comunidades hoje, eu posso dizer a vocês que o relacionamento interpessoal me valeu muito, porque falar com as pessoas de igual para igual é muito difícil, especialmente quando a gente está em uma posição de privilégio, teoricamente, né? Embora eu seja mulher, seja preta, seja mãe, seja divorciada, eu tenho alguns privilégios, mas eu consigo chegar até essas pessoas de igual para igual, então isso faz a diferença. Isso é um atrativo, eu entendo, né? E aí, voltando eu estava falando sobre o direito penal. E aí eu comecei a trabalhar e gostar, e frequentar o presídio, e frequentar a delegacia, e aí, muito apaixonante. Mas eu comecei a enxergar que as coisas foram ficando muito estreitas, assim, e não tão atrativas para mim, em relação ao risco, né? Hoje que a gente corre, não que a advocacia criminal seja uma área de risco, não é isso. É que para minha vida, para minha realidade, embora eu fosse muito apaixonada, quando eu conheci o direito civil, uma pessoa me falou, minha gerente, né? Sempre ela, Daiane, ela me disse, você é apaixonada pelo penal, mas quando você conhecer o direito civil, vai ser o amor da sua vida. E eu, hoje, sou assim, o amor da minha vida é o direito civil. São os contratos, né? São o direito imobiliário, as negociações, assim, eu tive tantas oportunidades nessa área, depois que eu comecei a atuar de forma autônoma, né? Porque eu sou advogada autônoma, né? E eu acho que travou. Deu uma congeladinha. Não foi? Voltou normal. Pronto, mas já voltou. Então, eu trabalho como autônoma e me sinto muito realizada, né? Tem alguns problemas que acontecem, né? Alguns lapsos, algumas coisas que nem sempre a gente consegue contornar. Hoje mesmo aconteceu uma situação que foi bem chata para mim. E eu disse, não, amanhã é outro dia, a gente vai conseguir, amanhã vai dar tudo certo, e enfim. Porque, na verdade, a gente não julga, né? Quem julga é o juiz. Né? A gente fala isso para o cliente, a gente não julga, quem julga é o juiz. Então, a gente faz o possível, mas às vezes não acontece como a gente quer. E tem que saber administrar também esses momentos. Quando você fala, né, que é uma advogada autônoma, então, assim, dentro desse processo, das experiências que você vivenciou, trabalhando em escritório, trabalhando com direito penal, trabalhando com direito civil, isso tudo acabou trazendo um leque de experiências para você, e hoje você decidiu que empreender seria interessante, né? Mas a gente sabe que o empreender, seja em qualquer área, traz desafios.
traz Muito. particularidades onde você, quando você sai da faculdade, até mesmo em algumas coisas que eu já assisti, que eu já li, não sou uma profissional da área de direito, né? Sou uma profissional da área de gestão e planejamento, mas o que a gente vê muito é a faculdade não prepara a gente para a prática, A faculdade, principalmente voltado para áreas específicas como direito, ele te prepara parcialmente para advogar, Mas você não é um gestor, você não é um administrador, E você, além de advogar, entra numa seara que é completamente distante do que você se propôs a fazer. E isso eu acredito que seja um dos grandes desafios para os profissionais do direito. E como é isso para você? Quer dizer, você, dentro desse processo, ok, graduação ok, OAB ok, a experiência, o leque de experiência que você foi adquirindo. Então, eu posso dizer que, como uma dica para os jovens profissionais, experimentar essa diversidade é um ponto positivo antes de empreender? Eu acho que experimentar é importante para qualquer profissional, né? Eu acho que, especialmente para o profissional, para o advogado, existe uma coisa que é assim, de suma importância, que é o relacionamento. É você saber se relacionar. É você permear naqueles lugares que você precisa estar para conhecer as pessoas certas. É você fazer parcerias. É você ter disciplina, rotina estabelecida, ter o seu horário de dormir, o seu horário de acordar, de ir para a academia, de voltar da academia, olhar seus prazos e de fazer suas petições e de cumprir o que você se propõe a fazer com determinado cliente. Eu tive muita sorte assim em relação a isso, porque eu tenho parceiras que hoje a gente tem um escritório, eu tenho sócias e nesse escritório a gente divide tudo, né? A gente divide as angústias, a gente divide as coisas boas. Uma trata da parte financeira, a outra trata da parte de relacionamento com o cliente, a outra tem um coração mais manso e aí cuida da parte mais filantrópica, do pro bono, do que a gente pode fazer pelo outro, porque é importante também a gente devolver para Deus o que a gente recebe de bênção, né? Mas, assim, os clientes que eu tenho hoje são clientes que eu adquiri da minha vida. São amigos que indicaram outros amigos, amigos que têm empresa que contrataram a gente para trabalhar para a empresa deles, são amigos dos amigos que conheceram e gostaram do trabalho. Então, essa dinâmica eu acho que para o advogado que começa, a primeira dificuldade é ter cliente, né? Onde é que eu vou buscar um cliente? Até antes dele pensar em organizar o escritório, em ter uma rotina de fluxo de caixa, de organizar os processos, ter cliente, movimentar, ter pessoas para atender, né? E assim, isso é de acordo com o que está acontecendo agora, né, a advocacia, assim, os honorários aviltados, as pessoas recebendo valores ínfimos, querendo que a gente nem cobre consulta, né, para atender e tirar dúvida. É muito complicado isso, né, porque as pessoas não entendem, de certa forma, que o advogado, ele sobrevive, ele vive do trabalho dele, né? E assim, muitas pessoas não consideram isso. Não, por exemplo, o médico. Quando você vai numa consulta com o médico, se não for um médico do SUS, você tem que pagar a consulta, não é isso? Então, mas a gente não é tratado dessa forma, embora a gente tenha uma carga de responsabilidade muito grande, porque quando uma pessoa assina uma procuração para você, ela está deixando a vida dela nas suas mãos. Aquilo que ela está colocando ali é uma coisa muito importante, especialmente quando se trata de área de família, quando se trata da área criminal. Tem muita gente que tem dificuldade para pagar honorários e paga e honra, né, seu compromisso. Então, é difícil, não é fácil, né? Mas é muito bom, por outro lado, né? É maravilhoso. Hoje a gente tem um número
considerável, né, de profissionais já com a OAB, né, aqui na Bahia, né. Inclusive, a OAB tem um leque grande, né, como o Paty falou, sobre esse suporte, né. Aqui, além da OAB Bahia, temos a OAB Jovem, né, onde acolhe, é um lugar de acolhimento para esses jovens profissionais. São pessoas maravilhosas, conheço muito. E cada vez mais a gente está percebendo que está tendo tantos outros movimentos dos profissionais da área do direito com esse objetivo realmente de acolhimento. Né? Primeiro que hoje a gente está vendo aí um leque, quando a gente tem um boom de profissionais dentro de uma determinada área, esses profissionais começam a buscar alternativas. A gente sabe que alguns recorrem às redes sociais, para aumentar, acelerar esse contato direto com o público. Alguns para realmente aumentar o número de clientes, outros para se tornar conhecido no mercado, e não só para atender o cliente, mas também para passar informação. A gente vê aí de diversas maneiras, seja para que as pessoas tenham acesso ao juridiquês de uma forma mais simples, né? Porque tem termos que ainda acaba sendo uma interrogação na cabeça de muitas pessoas. Mas como você vê isso para o profissional jovem, jovem que eu falo, gente, não é no sentido de idade, que iniciou sua carreira agora, essa relação com as redes sociais? Eu acho que a rede social, ela, quando é utilizada de uma maneira elegante, é muito importante para o advogado. Eu acho. Sim. Eu não uso as minhas redes sociais para divulgar meu trabalho. A gente do escritório tem uma página que a gente utiliza para falar algumas questões, até dos nossos projetos, mas a gente não utiliza para esse fim. Eu acho incrível que alguns advogados, conheço muita gente que faz o trabalho na internet e que consegue realmente fazer uma captação de clientes significativa. Acho que é importante que isso aconteça, até para quem não é advogado ter acesso à informação. Mas, por outro lado, isso cria uma determinada frustração em alguns que não conseguem alcançar esse lugar. Né? Tem gente que tem muita facilidade em falar, em fazer live, muita gente tem muita facilidade em participar, como eu, falando aqui com vocês, mas tem gente que não tem. E isso acaba... Eu tenho colegas que até hoje, não conseguem fazer uma audiência. Porque tem medo, né? Tem resistência e tal. Então, isso é uma quebra de paradigma. A internet, ela tem... Não só para o advogado, né? Mas para tudo em geral. A internet, ela tem um lado maravilhoso, mas ela tem um lado meio patológico. E... Sim. Para a advocacia em si, é importante quando é para informar, né? Porque quando é para desrespeitar, quando é para tornar a profissão do advogado deselegante, porque a gente luta tanto por essa posição, né? A gente luta tanto por por essa liturgia do cargo, né? Que se fala tanto quando a gente estuda lá para a OAB através do Estatuto da Advocacia, né? Que a gente tem que estudar aquilo para fazer a prova. Então, quando a gente sai daquele quadrado da faculdade e do estudo para a prova da OAB, a gente vem para uma realidade que às vezes não é bem aquilo, né? A gente vê algumas coisas que não condizem com a elegância da nossa profissão, né? Não desmerecendo as outras, mas a gente sabe como é quem trabalha especialmente na militância da advocacia, quem frequenta a audiência, quem vai ao fórum, entende o que eu estou falando, né? A gente não pode transformar nossa profissão em um comércio, né? Em um camelódromo, digamos assim, né? Eu acho desrespeitoso. Mas, enfim, eu acho que cada um faz da sua maneira, mas não é o meu perfil. Você prefere. Tem algumas pessoas aqui fazendo alguns comentários, né, na nossa live, no chat. A Tati33, ela perguntou qual é a dica, principalmente para após a aprovação,
ok, fui aprovado, qual é o primeiro passo? O que é que você diz aí para a gente, como dica? Estudar para sempre. Estudar. Buscar, primeiro, como eu falei, buscar a OAB. A OAB ela oferece oportunidades para o jovem advogado, eles abraçam você. Eles têm um conselho de jovem advocacia, eu acho que é Sara Barros, a doutora Sara Barros, hoje é a que fica à frente da jovem advocacia, uma advogada maravilhosa, muito acolhedora. Eu não tenho certeza se ela, nessa nova gestão de Daniela, é Sara Barros que está, mas a anterior, ela sempre esteve à frente, junto com Hermes e Larião também. São dois maravilhosos, muito acolhedores, e busquem a OAB. E aí, depois que conhecerem as áreas, identificar algo que seja muito atrativo, estude, faça uma especialização, se tiver condições de fazer um mestrado importante, um doutorado, mas todos os dias estudar, reservar um tempo do seu dia para uma leitura, não necessariamente uma leitura técnica, mas uma leitura que, por exemplo, te dê por exemplo, um amigo me indicou 6 livros semana passada, então a gente tem a missão de ler um livro por semana. Tem um livro de leitura dinâmica, tem um livro de empreendedorismo, tem um livro que fala sobre a relação à mulher na advocacia. Então, são temas que não são técnicos, mas que contribuem para nosso crescimento profissional. É isso. Paty, antes de falar a próxima colocação aqui do chat, a gente pode, então, resumir que, além de procurar a OAB, para o profissional é interessante fazer essa busca, ampliar, inclusive, seu conhecimento geral, né? Principalmente quando você fala aí da própria língua portuguesa, né? Quanto mais você lê, você amplia o seu vocabulário, né? Eu já ouvi falar que alguns profissionais, como técnica, inclusive, para exercício mesmo, ler alguns processos que já aconteceram, porque a dona Angelita, que está aqui, dona Angelita Barbosa, né? Angelita, seja bem-vinda. Ela trabalha já há algum tempo no escritório de advocacia, né, 17 anos, e ela já, não só nesse escritório, ela já trabalhou em outros escritórios. Sabe que tudo, eu brinco com ela que ela é uma advogada por tabela, né? Mas uma das coisas que a gente vê aí pelo mercado é que tem profissionais que não sabem nem escrever um processo, né? Não sabe elaborar uma minuta. Então, tem muitas coisas. Antes de você responder, Paty, sobre isso, a Angelita falou aqui, né? Deixa eu só voltar para tentar ler aqui o que ela colocou. Deixa eu ver se eu consigo. Sim, a Angelita fala, né? Como eu disse para vocês, que ela não é advogada, mas que o mais importante desse trabalho é saber que vocês, né, estão cuidando e lutando pela vida do próximo, né, que é algo realmente bem delicado, né? E ela trouxe uma outra situação aqui voltada para a gestão dos documentos. A gente vai fazer uma live aí para falar um pouquinho dessa parte mais administrativa, mais de gestão. Angelita, obrigada por sua colocação, realmente a gente precisa muito, né? O escritório a organização é tudo, né? É muito importante. Então voltando a essa questão... Um ponto importante que você citou, todo o tempo você está falando dos amigos, seus amigos te ajudaram, é assim, é um processo de um ajuda o outro. Verdade. Não são ilhas, advogados não são ilhas, um está ali para ajudar o outro. Não são. Vocês estão cuidando de vidas e é importante ter essa aproximação. Como você falou, um amigo te indicou alguns livros e aí você já vai passando adiante, vai obtendo um outro conhecimento e vai progredindo cada vez mais. Isso é importante, essa relação, esse networking, né? É, muito importante. É maravilhoso. Então, Paty, fala aí um pouco mais sobre essa questão do network e também sobre a
a língua portuguesa mesmo, o ato de escrever os processos. Fala aí um pouquinho sobre essa situação, que principalmente para quem está começando é um ponto delicado. Eu me lembro que quando eu fui alfabetizada, não, bem depois, né, que eu fui alfabetizada, meu pai era delegado, né? Meu pai era também dessa área, mas não era advogado, ele era delegado. Ele não advogava, na verdade, né? Então, eu aprendi a ler assim, eu estudava com meu pai lendo os inquéritos que meu pai trabalhava. Então, essa linguagem jurídica, para mim, nunca foi uma coisa muito estranha, né? Porque a minha infância e adolescência eu lia os inquéritos, fazia resumo dos inquéritos para meu pai. Ele trazia para casa para trabalhar e eu ajudava. Então, essa questão de ler e escrever sempre foi muito bom. Assim, sempre foi uma alegria para mim. Graças a Deus, eu me encontrei, antes de me formar, né, ainda na faculdade, com uma pessoa que ama escrever e ama ler. E a gente hoje produz juntas, a quatro mãos, as peças do nosso escritório, né? A gente faz juntas, a quatro mãos. Eu acho que existe uma questão muito, muito delicada em relação à escrita, né, na advocacia. Existe, porque a faculdade, de fato, não prepara se você não tem uma base escolar de ensino fundamental, de ensino médio, e uma formação assim, e um interesse em estudar. Não, é muito difícil você sair da faculdade pronto para escrever. Porque a faculdade em si, ela não tem tempo para ensinar tudo. Quando você sai, realmente você sai não tão preparado quanto você acredita, né? E a leitura, ler processo, ler decisão, ler jurisprudência, ler doutrina. Tem um doutrinador que eu gosto muito, que é o professor Pablo Stouzy. Eu leio muito sobre ele. Eu estou fazendo uma especialização agora em Direito Negocial Imobiliário com o professor Flávio Tartucci, que é um civilista contratualista, em São Paulo, essa especialização, e eu fico encantada com... Acho que ela caiu, Leozinho. Pronto. Voltou? Então, eu fico encantada com a escrita, com a liturgia, com a maneira como ele escreve, e percebo que a gente aqui tem muita dificuldade, né? As petições realmente são... Eu já tive experiência, inclusive, de acompanhar uma série de processos sobre um determinado objeto e, assim, encontrar petições iguais, somente com a qualificação diferente. Então, o colega copiou e colou a peça processual de outro colega sem mudar nada, somente mudando o nome. E isso, diante do juiz, assim, depois disso, eu já conversei com o juiz sobre alguns casos desses, e o juiz percebe, o juiz fala, nossa, ele copiou, eu vi nessa petição que eu coloquei na petição, né? Eu me fiz obrigada a colocar na petição que eu tinha percebido que é uma cópia e que duas pessoas não podem ter a mesma experiência e pedir o mesmo dano moral, porque o sentimento de cada um é diferente do outro. Então, isso tudo é muito complicado, né, no nosso trabalho. E com relação ao networking que você falou, nossa, networking é a alma do negócio, na verdade. Você conhecer pessoas e se relacionar bem com elas, eu acho que é 50% da estrada percorrida. Né? E assim, quando a gente se relaciona bem, quando a gente, como diz o ditado, né, popular, a gente saber entrar e saber sair dos lugares, né? Isso é muito importante. E eu não me refiro somente a você se relacionar com pessoas que tenham uma condição financeira abastada, ou que possam te proporcionar grandes oportunidades. Não é isso. É você se relacionar com as pessoas, né? De um modo geral. É você saber lidar desde aquela pessoa lá em cima, um empresário, enfim, e você saber lidar também com aquela pessoa lá da comunidade, que não sabe nem falar assim direito, ou não sabe nem assinar o próprio nome, mas que para você, de repente, pode ser um canal de bênção, pode ser alguém que te traga um número grande de clientes sobre determinada situação, entendeu? Então, a gente tem que ter esse feeling. É interessante que eu ouvi um dia, em conversa com um advogado, inclusive do escritório Cruz Vieira, eles são maravilhosos,
e ele já é um advogado muito experiente, né? Já tem alguns anos aí de estrada, e uma coisa que eu fiquei muito feliz, principalmente de uma pessoa que já tem percorrido um caminho grande, ele falar da importância do atendimento ao cliente, que não importava se ele aceitou receber R$ 1, ele ia se dedicar ao trabalho daquele cliente, ao processo daquele cliente, e que realmente, infelizmente, ainda tem isso, né, no mercado. Não, se nesse processo aqui eu tenho posso fazer uma prospecção que eu vou ganhar muito, então eu vou me dedicar mais, eu vou trabalhar mais, mas acho que a Angelita falou muito bem, a gente está trabalhando com vidas, então não importa qual vai ser o seu retorno financeiro, a partir do momento que você aceitou aquela causa, você tem que se dedicar por completo. Aqui a gente ainda está nessa movimentação de entradas e saídas de algumas pessoas, e tem uma pergunta da Fernanda, como escolher a área de atuação dentro da advocacia? E aí, Paty, o que é que você fala, principalmente para quem ainda está nesse pontapé inicial? Bom, a gente sempre fala assim, né? Quando eu comecei, eu vou falar da minha experiência. Quando eu comecei, eu amava muito o direito penal. Era a minha grande paixão. Eu até iniciei uma pós-graduação em direito penal e aí eu fiz a prova da OAB na segunda etapa em direito penal também. Então, eu saí da faculdade uma criminalista. E aí, assim, eu tenho amigos que são muitos amigos que são criminalistas, eu sou associada a uma associação de criminalistas, tenho muitos relacionamentos nessa área, mas eu me desencantei por algumas questões bem pessoais e resolvi não continuar. E aí eu fiquei generalista, né? Advogada de consumo, advogada civil, família. Só que chega um momento que você tem que escolher, porque você não pode saber um pouco de cada coisa. Para você ser um bom profissional, essa é a minha visão. Para você ser um bom profissional, você tem que saber tudo sobre alguma coisa e não um pouco sobre tudo, né? Então, eu fiquei por muito tempo ainda querendo, eu vou fazer família, não, eu vou fazer consumidor. Mas aí eu voltei para o início da minha graduação, que eu estudava contratos, que eu estudava direito civil, que eu estudava imobiliário. E aí eu resolvi, depois de 4 anos, já, assim, tem 1 ano que eu tomei essa decisão de me entregar ao direito civil, direito contratual e fazer disso o meu principal objetivo. Não que eu não faça outras coisas, família, eu tenho clientes na área de família, tenho clientes na área de direito do consumidor, mas o meu foco hoje é o direito contratual e negocial, que pode ser trabalhado tanto na seara judicial quanto na seara extrajudicial. E a seara extrajudicial hoje é o grande negócio do advogado, né? Eu posso falar isso, assim, por conhecer muitos profissionais que estão conseguindo alcançar muita coisa através do extrajudicial e pela experiência que eu tenho, pouca experiência no trabalho com os cartórios, identificando que tudo é muito mais célere, muito mais do que a própria justiça, né? Sim. Então, não existe uma receita de bolo, né? Cada um deve escolher aquilo que mais lhe agradar. Mas aquilo que você escolher, você tem que se empenhar para que aquilo dê certo. Não adianta você ficar estudando um pouquinho, fazendo família hoje, amanhã consumidor, depois de amanhã imobiliário, depois de amanhã criminal. Não é assim. Você tem que ser bom, muito bom, especialista em uma coisa. E ali, com o tempo, as pessoas vão te reconhecer, as empresas vão te reconhecer. Se você for um bom profissional, estudar e se dedicar, tudo acontece. Existe, de fato, além do retorno, né? A gente sabe, na vida e na carreira. Então, eu acredito muito nisso. A gente já estamos na nossa reta final.
Ai, que Paty, a pena. gente passou tão rápido, já Ah, é? estamos com Verdade. 53 minutos, e até mesmo para que a gente possa gravar, né, a nossa live, já deixar guardadinha aí para que a gente possa assistir e se deliciar, novamente com esse momento. Eu peço a você que faça um resumão aí, faça uma consideração geral para esse profissional, que acabou de receber a sua aprovação na ordem e quer atuar, né? Faça aí um geralzão para a gente. Ó, a mensagem que eu quero deixar para quem começou agora é que a primeira coisa da vida, né, não só relacionada ao direito, mas a tudo. Tudo que a gente se propõe a fazer, a gente tem que fazer com muito amor. A gente tem que se apaixonar e fazer com amor. E no direito, isso pesa muito, né? A maneira como você conduz a sua carreira, o advogado que é apaixonado pela carreira, que apesar das dificuldades que existem, muitas, que não são poucas, consegue olhar um horizonte e acreditar que tem um futuro, que tudo vai dar certo, que aquela sentença vai ser boa, e que se não for, você vai recorrer, e que no outro dia, né, você vai lá e aquele juiz que não te recebeu vai te receber sim. Eu acho que a gente tem que ter assim esse pensamento de luz. A gente tem que ser positivo, a gente tem que estudar acima de tudo, né? Porque a gente é apaixonado por uma coisa, mas a gente tem que investir nisso. É como um relacionamento com o marido, com a mulher, enfim. Quando você tem um relacionamento, você tem que investir nesse amor, nesse relacionamento. E com a carreira é a mesma coisa. Se você ama a sua carreira e quer que ela prospere, quer que ela dê certo, você tem que investir. Você tem que se dedicar, você tem que tirar um Então, tempo a gente... da sua vida, né? Para isso, né? E assim, como eu falo para meus filhos, estudar nunca é demais. Né? Então, estude muito e se empenhe e se relacione bem com as pessoas, seja gentil, que tudo vai dar certo. Então, a gente, nessas considerações finais, a gente pode levantar os principais pilares, né, que é o relacionamento, né, com o outro, seja não só com os colegas, outros profissionais, como também com seus clientes, né, atendê-los com presteza, atendê-los se colocando no lugar deles, né, a partir do momento que eles estão buscando você como profissional, essa questão do respeito, por aquela pessoa, e também esse contato com o colega, né, essa troca com os outros colegas que já têm mais experiência, né, que isso acaba facilitando, e o outro lado, que é estudar, estudar, estudar. Quando você se dedica, se debruça para o conhecimento, o seu olhar muda, você aumenta o seu campo de entendimento, de informações, então tudo isso acaba sendo muito positivo. Então, Paty, para a gente... Passou tão rápido, meu Não Deus! é? Tanta coisa ainda, né, para a gente Não é? tratar. Esse pontapé inicial merece um desdobramento, né? Cada tema desse, a gente, lá na frente, com certeza, vai acabar desdobrando, né? Porque pede o atendimento ao cliente, a qualidade no atendimento, a qualidade no serviço, toda a parte de planejamento e organização da sua empresa, Depois eu quero tudo isso falar, acaba sendo importante. depois eu quero me convidar para falar sobre contratos com vocês, que eu acho que isso é importante, né? Já está convidada, já. Eu sou a maluca dos contratos da Lazinho. Então, Léo... Muito obrigado pela sua disponibilidade. Já está Oh, eu que registrada. A live agradeço. está aqui para registrar que você já está convidada para falar sobre contratos aqui. Oh. Queria agradecer a participação de todos que tiraram um tempinho para nos prestigiar. Vocês são muito importantes. Sigam a página da OL, @OL Consultoria 360, e nos vemos em breve. Um abraço a todos.
Pessoal, obrigada. Assim, não só por estarem presentes na live, mas trazendo suas contribuições, né, que para a gente é muito importante, não só do advogado que está militando, como também de outros profissionais, seja ele o professor, que está ali no contato direto com os alunos do direito, ou como pessoas que trabalham nos escritórios de advocacia, e que vivenciam aquilo, vivenciam todo esse processo com um olhar tão cuidadoso. Então, agradeço a todos vocês pela participação, pela colaboração, pela contribuição de vocês. Pessoal, uma boa noite. Paty, quer dar um adeuzinho aí? A gente só tem 1 minuto. Tchau, Um beijo, gente. gente. Obrigada por tudo. Obrigada, Leilão. Obrigado. Obrigada, Léo. Beijo. Eu que agradeço. Beijo. Beijo. Pessoal, até breve.